A transmissão começa em breve. Por favor, aguarde. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2023. Universidade na Reconstrução da Nação. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Soraya Smiley, estou aqui como coordenadora, mediadora dessa mesa, que vai tratar da reconstrução da ciência, o que precisamos. Nós queremos também iniciar agradecendo a organização do nosso Congresso Acadêmico da Unifesp 2023. Eu também quero também agradecer a presença dos nossos participantes, dos nossos palestrantes, e o nosso auxílio aqui do Rafael Oliveira, que nos auxilia com a parte das Libras, da tradução em Libras. Eu também faço a minha autodescrição. Eu sou uma mulher clara, branca, de cabelos cacheados, cabelos escuros, morena, de cabelos morenos, e olhos castanhos, e estou vestindo uma blusa cor-de-rosa clara. E estou aqui no meu escritório, onde eu tenho atrás de mim um quadro do Picasso, mas não é verdadeiro, ele é só uma reprodução. E aqui o meu nome, um outro quadro com o meu nome escrito em árabe, que foi um presente. Bem, eu agora quero começar a nossa sessão. Tenho a grata satisfação de apresentar a presença do nosso querido presidente da FINEP, mas também ex-ministro, ex-deputado, né? Ministro da Ciência e Tecnologia, e que muito nos honra aqui com a presença, o Celso Pansera. Também vamos ter a presença, e temos a presença da professora Sabine Righetti, que é da Unicamp, e que também é fundadora da Agência Bore, além de trabalhar com os dados junto ao INEP, né? Nós temos também a Giana Sagazio, que é diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria. Todos aqui, Celso, Sabine, Giana, são pessoas extremamente envolvidas com a ciência, com o tema que nós vamos tratar, e que se relaciona bastante com o tema do nosso congresso, que é o da reconstrução da ciência e o que precisamos para a reconstrução da ciência. Precisamos também de orçamentos, precisamos da articulação com o setor chamado setor produtivo, mas que envolve principalmente as indústrias. Precisamos de novos desafios da criação de redes. Então, nós pensamos aqui nos nossos palestrantes, debatedores, para trazerem as suas contribuições para que nós possamos refletir esse tema que é tão importante depois do processo que nós passamos nos últimos anos, principalmente nos últimos 6 anos, de queda bastante grande no investimento em educação superior e também em ciência e tecnologia, e que hoje nós estamos com a perspectiva do retorno de investimentos, do apoio, do suporte aos nossos laboratórios, aos nossos pesquisadores, aos cientistas, que estão ávidos por produzir, quer dizer, continuar produzindo, porque mesmo sem recursos nos últimos períodos do governo Bolsonaro, todo o desmonte que nós
sofremos, nós estivemos na linha de frente da produção da ciência, do enfrentamento da Covid, do apoio à sociedade, e agora, com o retorno dos investimentos, nós estamos ávidos por fazer mais pelo nosso país, pela reconstrução e pela união em torno do desenvolvimento não só científico e tecnológico, mas o desenvolvimento econômico e social. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao presidente Pancera para fazer as suas considerações, ele que tem uma larga experiência em todo esse setor da ciência e tecnologia. Muito obrigada, Celso, um prazer enorme tê-lo aqui. Oi, Soraya, bom dia, prazer estar aqui contigo, com a professora Sabine, com a minha querida amiga Giana, e o Rafael aí fazendo toda a parte de tradução em Libras, né? Muito bom a gente falar um pouquinho nesse congresso acadêmico 2023 da Unifesp. Eu participei também de outros congressos já todos virtuais, né? A Soraya falava no início que esse congresso já é híbrido, né? E as atividades presenciais estão tomando forma cada vez mais forte. Novamente, isso é bom. A vida acadêmica, aquela convivência dentro do âmbito da universidade, a conversa entre colegas, os professores, os alunos, essa interação ela é fundamental, né? Até para a produção da ciência, né? A produção de conhecimento, né? A transmissão das experiências de cada um. Eu estou agora, vocês podem ver aqui no escritório, aqui na sala de reuniões aqui da sede da FINEP, no Flamengo, no Rio de Janeiro, tudo formal aqui na minha roupa, porque teremos logo mais 2 reuniões, 2 sessões do Conselho de Administração da FINEP, portanto, até pedindo desculpa já antecipado, terei que sair às 9h30 da reunião para participar aqui desse debate, participar das 2 reuniões, né? E estive com a Giana ontem em Brasília, conversamos bastante, assim como recentemente estive com a Giana fazendo uma imersão do sistema de inovação israelense. Eu estou muito otimista, Soraya, com a perspectiva desses próximos anos. Nós, de fato, passamos alguns anos muito duros, né? Você participou ativamente, e a Giana também, daqueles momentos duros em que tentaram tirar da FINEP, daqui da FINEP, a Secretaria Executiva do FNDCT, que é o nosso Fundo da Ciência, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Primeiro isso em maio de 2019, depois, em novembro de 2019, uma proposta de emenda constitucional que extinguia com os fundos, né, com mais de 20 fundos, inclusive o FNDCT, e a gente se articulou no Congresso Nacional para derrotar essa PEC lá no Senado e conseguimos excluir o FNDCT do alcance da PEC em março, né? Início de março de 2020, uma semana antes do início da pandemia atingiu o Brasil, e depois, durante a pandemia, uma mobilização enorme, que aprovamos a Lei Complementar 177, né? E que fundamental, porque libera os recursos da FNDCT e transforma a FNDCT num fundo de caráter financeiro, contábil e financeiro, ou seja, ele deixa de ser apenas uma rubrica no Caixa Único da União para ser uma conta, conjunto de contas bancárias, e quando se transmite, né, de um ano para o outro, se não executou os recursos, ele continua disponível à comunidade científica, né? Então, esses fatos, né, que a gente conseguiu transpor nesse momento duro, nos abrem agora um horizonte bastante interessante do ponto de vista da capacidade de investimento do Estado. Essa semana também tivemos uma novidade boa, né? Foi aprovado no Senado, no âmbito dessa nova âncora fiscal, né, que vai substituir o teto de gastos, uma emenda do senador Renan Calheiros, né, que tira a função ciência do novo teto, que vai ser calculado a partir do novo parâmetro fiscal que está sendo aprovado pelo Congresso, né? Agora foi votado no Senado, volta para a Câmara
se a Câmara reafirmar essa votação, vai para sanção presidencial e a gente espera que seja mantido. Isso dá uma tranquilidade, esse dispositivo, né? Porque a função ciência, ela não está só no MCTI, no Ministério da Ciência e Tecnologia, ela perpassa diversos ministérios. A saúde, por exemplo, tem muitos recursos da função ciência, né? Então, quando essa função ela está excluída do cálculo do alcance do teto, né, isso permite com que isso não faça a conta para os gastos e investimentos do governo no orçamento da União, né? Isso terá um impacto, segundo o senador Renan, de mais ou menos 1,5 bilhão nos investimentos, nos gastos do governo federal no próximo ano já na função ciência, né? Então isso é bastante interessante, essa votação. Então, do ponto de vista dos recursos, ainda que sejam recursos, vamos dizer assim, limitados, né? Não seja o ideal, mas nós temos um horizonte muito superior ao que nós vimos tendo nos últimos anos. Bom, isso é para falar da questão da expectativa orçamentária. Do ponto de vista do que temos que fazer, na próxima semana, o Conselho Diretor do FNDCT, do qual a Jana faz parte, inclusive, irá se reunir e aprovar o plano anual de investimentos 2023, né, que vai aprovar a execução do FNDCT para o restante desse ano, 2023, e como ele é plano plurianual, também para 2024 e 2025. As perspectivas, nesse sentido, são bastante interessantes, né? Porque para esse ano nós temos uma perspectiva de 10 bilhões de reais para o FNDCT, para o ano que vem a estimativa seria na faixa de 11, 12 bilhões, e para 2025 um volume um pouquinho superior a isso aí, mas nessa faixa aí de 12 bilhões de reais. Então nós estamos falando, no âmbito de 3 exercícios fiscais, nós temos mais de 30 bilhões de reais para investimento na função da saúde, né? Uma parte disso relevante vai para ações que a FINEP presta para empresas, né, em projetos de inovação da empresa, e outra parte vai para investimentos sem retorno, né, sem retorno financeiro, com muitos retornos para a ciência e para o Brasil, obviamente, e subvenção, né? Então, o que nós estamos fazendo agora é exatamente analisando esses fundos, quais são os investimentos, no que serão gastos esses recursos, e serão 10 eixos centrais das quais o FNDCT irá investir. Eu vou abordar aqui 2 ou 3 que eu acho os mais relevantes, né? Primeiro é a questão do Proinfra, né? O Proinfra é aquela parte que investe em recuperação da infraestrutura, né, ou novas infraestruturas da ciência no Brasil. Esse projeto, né, essa função terá recursos nos próximos 3 anos estimados aí na faixa de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de reais, são fundamentais para recuperar a infraestrutura. A primeira ação vai ser recuperar a infraestrutura que se deteriorou, né, se desgastou nos últimos anos em que a torneira estava seca, que não havia recurso disponível. E também na conclusão de infraestruturas que já tiveram início e ainda não foram concluídas, né? Então, esse eixo, né, é um eixo fundamental, né, porque dá uma perspectiva da gente retomar a infraestrutura de pesquisa e de pós-graduação, os cursos de mestrado, os cursos de doutoramento e pós-doutoramento nas instituições de ensino no Brasil. Então, esse é um eixo muito importante. O outro eixo é o que trata da chamada neoindustrialização, né, que o governo Lula tem falado muito, que está sob responsabilidade do vice-presidente Alckmin, né? Também é um eixo que terá recursos bastante relevantes, né, porque está em linha com o programa do governo eleito, do governo Lula, do qual nós fazemos parte, né? E também ele tem uma conexão muito grande, isso vai ser um grande desafio, que é transpor das fronteiras, né, dos laboratórios, das universidades, transpor dos institutos de pesquisa para as fábricas, para
as indústrias, para a economia, né? Para a realidade das pessoas, o resultado dessas pesquisas feitas dentro do âmbito da universidade. Então, são dois eixos que dialogam um com o outro. A infraestrutura de pesquisa, né? A infraestrutura disponível na pesquisa, a recuperação dela e a ampliação dessa infraestrutura, e também a parte que fala de inovação e neoindustrialização. O que é a neoindustrialização? É uma indústria nova, a recuperação do tamanho da indústria e a participação da indústria brasileira no PIB, mas não das indústrias antigas, dessa nova indústria com eixo na descarbonização, nas novas energias, nas energias verdes, né? E numa economia com sustentabilidade, seja aquela que preserva o meio ambiente, preserva a sustentabilidade, né, do planeta, né? Então, isso é importante. Um outro eixo que eu acho importante destacar, Soraya e todos e todas que nos acompanham, é a parte também vinculada ao programa do governo Lula, que é a parte que trata de combate à fome e o combate às desigualdades sociais. Isso é muito importante, a academia tem muito a propor nisso, né, tem muito a dizer sobre isso, a área de pesquisa, a área de inovação, né, que é como nós podemos ajudar o Brasil a superar essas enormes desigualdades sociais históricas que o país vive, né, e também produzir mais e melhores alimentos para alimentar essa população. Nesse sentido, nós já estamos tratando com o governo bastante iniciativas nessas áreas, iniciativas para as áreas periféricas das grandes cidades, que tragam inovação e uma perspectiva de novos modelos e novos parâmetros de trabalho dentro dessa nova economia para a juventude da periferia. E a outra parte é junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, né, que são iniciativas para melhorar a produção, né, de sementes, de bioinsumos e equipamentos para a agricultura familiar. O Brasil é um país que produz alimentos para o mundo todo, né, e a agricultura familiar ela que envolve um contingente de 70% das famílias envolvidas na agricultura, né, e que precisa também de investimentos para melhorar a sua capacidade produtiva e produzir mais alimentos para as cidades brasileiras. Então, esse é um outro eixo relevante que nós temos que falar. Outro eixo relevante que nós temos que falar é a questão da retenção de cérebros no Brasil e também trazer novamente essas pessoas que foram formadas, brasileiros e brasileiras que estudaram em nossas universidades, em nosso instituto de pesquisa, aqui se formaram e acabaram, por falta de oportunidades, indo para outras nações para trabalhar, outros países. Então, nós também teremos um eixo focado na repatriação dessas pessoas, trazê-las de volta, esses talentos, essas capacidades, nessas potências para o Brasil, para ajudar a ciência brasileira a retomar a sua dinâmica e projetar o seu futuro. E, por fim, um quinto eixo que eu vou falar aqui, dos 10 eixos que compõem, né, esse grande programa, esse grande arco de iniciativas para o FNDCT nos próximos anos, que é a parte da Amazonas, né? O mundo está olhando para o Brasil e vendo o que o Brasil fará com a Amazônia, que é chamado como pulmão do mundo, mas é muito mais do que isso. Ela tem uma capacidade de produção de novas riquezas, né, de remédios, alimentos, né, produtos cosméticos, né, a biodiversidade amazônica, como a gente usa essa potencialidade para que as pessoas que vivem na Amazônia, a economia que gera na região amazônica, consiga sobreviver e se desenvolver mantendo a natureza intacta, né? Então, isso é um eixo também que nós faremos investimentos, teremos muitas iniciativas, né, aqui da FINEP, do CNPq, junto ao âmbito da ciência, tecnologia e inovação brasileira, né, nesses próximos anos. Então, Soraya, aqui encerrando a minha primeira fala, como falei depois que me ausentar em função de reuniões aqui do Conselho de Administração da FINEP, né, nesses 10 eixos que nós estamos aprovando na semana que vem no Conselho Diretor
do FNDCT para os próximos anos, né, que são anos, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, são alvíceros, né, tem boas notícias, né, mas que nós temos que ter boas estratégias, bons projetos para fazer esses investimentos, né. Eu abordei aqui esses 5, que eu acho, assim, não que os outros não sejam tão relevantes, mas eu acho que nessa fala, né, curta aqui para o Congresso Acadêmico aqui da Unifesp, é o que eu teria para falar nesse momento. Eu sei que a Jana vai abordar outras questões bastante relevantes, que tem a ver com o fazer dela, que é a inovação na indústria, né? Mexer com a economia, tornar o Brasil mais competitivo do ponto de vista da economia mundial, e isso também dialoga com a FNDCT, nós temos conversado bastante sobre isso, né? Mas ela complementará com certeza a minha fala com esses assuntos. Então, com isso, querida Soraya, eu encerro aqui a minha fala, né? Nessa mesa de abertura aí, né, desse debate sobre a reconstrução da ciência, o que precisamos fazer nesses próximos anos para que a ciência brasileira retome, né, o seu vigor e a sua capacidade, de fato, de ajudar o Brasil a se tornar um país mais inteligente, um país mais justo e um país que projeta o seu futuro com base na ciência, com base na pesquisa, com base na comprovação científica, e que esqueça, né, e que deixe de lado, não esqueça, mas que definitivamente enterre esses últimos anos de negação da ciência que nós passamos aí, que fez muito mal à nossa nação. Muito obrigado, e é uma satisfação ter participado desse painel com vocês aqui nessa manhã. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Celso Pancera. Excelentes notícias, por isso mesmo queríamos começar com você, porque nós sabemos, mas é sempre importante lembrar para as pessoas que estão nos assistindo, e eu queria mencionar que essa é a mesa, no presente momento, que tem mais pessoas assistindo de todo o Congresso, então temos bastante audiência, então a sua fala foi muito importante e estimuladora, porque traz de volta o papel da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, que apoia todas as universidades, todos os institutos de pesquisa, né? Porque não é uma agência só para uma determinada função ou uma determinada área, mas sim para todas as áreas do conhecimento, para o desenvolvimento da ciência, de fato, e também, para aqueles que não sabem, a FINEP que, por isso que o presidente Pancera falou do Conselho Diretor do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, porque é a FINEP quem desenvolve esta relação entre o fundo, as decisões sobre o Conselho Diretor do Fundo e a execução dos recursos, né? Então, as decisões onde nós vamos ter os investimentos nos próximos anos, temos agora esses 10 eixos que o presidente Pancera apresentou, muito importantes, e devo dizer que, inclusive, o primeiro, Pancera, que você apresenta, que é a questão da infraestrutura de pesquisa, é, de fato, o maior gargalo que nós temos hoje, porque nós temos pessoas extremamente competentes, que muitas vezes não estão conseguindo desenvolver todo o seu potencial, porque o equipamento não funciona, ou porque o teto está desabando, literalmente, ou porque a eletricidade está pegando fogo. Então, todas essas questões que se agravaram nos últimos anos e que, certamente, todas as instituições terão um benefício muito grande, todos os cientistas, com esse ponto. Nós mostramos pelo Sou Ciência
que nos últimos anos, só as universidades federais, houve uma queda no investimento de todo o sistema de ciência, não só nas universidades federais, mas nas universidades federais esse item é o que mais caiu, porque nós tivemos um corte de 96% na parte de investimentos, na parte de construções, reformas, né, essa parte dos equipamentos. Então, há realmente um estímulo muito grande, as pessoas estão muito entusiasmadas com todo esse ambiente que nós estamos tendo, além de todos os outros pontos que você tão bem colocou. Estamos também comemorando o fato de que a ciência, o orçamento da ciência, poderá ficar fora do que é o novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, depende agora da Câmara, e inclusive nós acabamos de publicar na nossa coluna do Sou Ciência de sexta-feira, exatamente que a nossa expectativa de que a Câmara confirme isto, porque agora volta para a Câmara, veio do Senado essa proposição, e nós sabemos que muito desse trabalho tem a ver com a maneira como o senador Omar Aziz até mencionou isso, o quanto o nosso sistema contribuiu com a ciência para salvar vidas durante a pandemia, mesmo com todos os ataques, mesmo com todos os cortes orçamentários. Então, ele retoma isso no momento em que ele defende lá no Senado, ele retoma esse fato como emblemático para que a ciência não entre na regra fiscal, ou seja, ciência não é gasto, ciência é investimento, né? Como diz o próprio presidente Lula, em todos os lugares onde ele fala sobre a ciência e sobre as universidades. Então, presidente Pancera, quero te agradecer. Agora, você mencionou que tem uma reunião exatamente na FINEP, e quero te agradecer muito pela participação, foi extremamente animadora a sua fala. Muito obrigada. Muito obrigado, Soraya. Infelizmente, Jana, depois eu vou buscar o link para assistir a tua fala e também da professora Sabine, né? Nós temos decisões a tomar aqui que são relevantes, mas é um momento de reconstrução mesmo, de retomada, e exige da gente algum esforço do ponto de vista da mobilização administrativa, né? Tomar decisões e isso não para nunca. Obrigado pela oportunidade aí e um bom debate. Muito obrigada. E o presidente Pancera nem mencionou um dos projetos mais caros dele, que quando deputado, mas nós vamos retomar isso também, né, Pancera? Já falamos sobre isso, que é a utilização de uma parte do Fundo Social do Pré-Sal para a ciência e tecnologia. Vamos tomar conta disso também, né? Vamos lá. Importante mesmo. Obrigada, Pancera. Muito obrigada. Então, dando continuidade aqui à nossa mesa, eu agradeço muito ao presidente Celso Pancera, presidente da FINEP, que também foi ministro da Ciência e Tecnologia, e passo a palavra agora para a professora Sabine Righetti, que é da Universidade de Campinas, a Unicamp, é a nossa parceira e co-irmã como universidade, mas também como pesquisadora. A Sabine, que tem um trabalho de longa data, eu sou profunda admiradora do trabalho da Sabine em toda a área dos indicadores, da produção de conhecimento a partir dos indicadores, tanto da ciência quanto da educação, ela que agora também está fazendo um trabalho na educação, e a Sabine também tem toda uma inserção na comunicação e na divulgação da ciência, então, que é uma das áreas mais
nas quais ela mais se especializou, na divulgação da ciência, ou seja, conexão também entre a sociedade, entre as universidades e a pesquisa e a sociedade. E teve uma iniciativa, há alguns anos atrás, da criação da agência BORE, que é uma agência que divulga a ciência para os jornalistas, né? O que é extremamente importante. Então, Sabine, a palavra é sua. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Soraya. Estamos juntas realmente aí há bastante tempo nessa luta pela ciência, pela pesquisa nacional, pelos pesquisadores. É um prazer imenso estar aqui com o presidente da FINEP, Celso, com Giana, com todo mundo que está assistindo. Vou começar pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, compridos, estou de óculos, estou com uma blusa bege com algumas cores, vermelha e preta, e um casaco verde bandeira. Estou na minha sala na Unicamp, que tem uma parede branca, atrás tem uma prateleira com alguns livros na posição horizontal, e acho que é isso. Aparece um pouco um telefone aqui da minha mesa, e estou com estou aparecendo na parte superior do busto. Celso trouxe aí, né, começou a nossa conversa de uma maneira bastante positiva. Nós estamos todos bastante animados, né, com essa nova fase do país e com as perspectivas que se colocam. Mas a gente lembrou aqui na nossa conversa, a Soraya já trouxe alguns números, né, do que a gente viveu nos últimos anos e da queda de investimentos e da situação que os cientistas enfrentaram e estão atualmente para fazer pesquisa científica no Brasil. Então, o tema da nossa mesa é reconstrução, então eu quero dar alguns passos atrás para a gente falar dessa reconstrução da ciência, né? A gente, de fato, sofreu corte, vinha sofrendo alguns cortes significativos no orçamento de ciência federal, sobretudo, afetando bastante, de maneira muito incisiva, a Agência Federal de Fomento à Ciência, que é o CNPq, ligado ao Ministério de Ciência. A gente costuma dizer que isso é um sufocamento interno, né? Quando você vai tirando os recursos de ciência e cortando bolsas de pesquisa de pós-graduação, que no cenário brasileiro são a principal mão de obra da ciência brasileira, é a pós-graduação, são os programas de pós-graduação, são os mestrandos, doutorandos, também os pesquisadores pós-doc, então, e claro, a iniciação científica já na graduação. Então, quando você tira os recursos, né, que são quase um salário para pagar esses pesquisadores em formação, você praticamente inviabiliza a ciência brasileira. Então, isso vinha acontecendo e, obviamente, nos últimos 4 anos, isso se intensificou de uma maneira completamente insustentável. Soraya recorrentemente apresentou e apresenta esses números. Então, a gente vinha sofrendo cortes de recursos brutais que tornaram a nossa ciência praticamente inoperante, né? E mais do que isso, a Soraya também mencionou um pouco as universidades, sobretudo as federais, né, que são a maioria das universidades públicas no país são federais, cerca de 70 universidades federais, sofreram cortes significativos na sua manutenção, aí já no arcabouço do Ministério da Educação. Quer dizer, ficou praticamente impossível fazer um pequeno ajuste num laboratório que precisava fazer uma reforma, por exemplo, na parte elétrica, por causa de um equipamento. E mais do que isso, algumas universidades, ao longo dos últimos anos, vinham anunciando que estavam apresentando dificuldade até para pagar a conta de luz. Eu me lembro muito bem, por exemplo, de uma coletiva de imprensa que a então reitora da UFRJ, que hoje está como secretária de Educação Superior no Ministério da Educação, a Denise, ela convocou uma coletiva de imprensa em 2021, dizendo: não temos condição de pagar a conta de luz. A UFRJ,
uma das universidades mais antigas do país, que chegou a figurar em primeiro lugar em rankings como o RUF, o Ranking Universitário Folha. Quer dizer, eu lembro que foi em maio de 21, num momento muito crítico da pandemia, muito crítico. Março a maio de 21 foi o nosso pior momento, né, da pandemia da Covid-19 no Brasil, e a gente tinha universidades como a UFRJ vindo a público dizer: não consigo pagar a conta de luz. Então a gente enfrentou uma situação financeira que foi extremamente grave, e essa situação, é claro que a gente tem que recuperar, estamos começando a recuperar, né, os investimentos para pesquisa, novas bolsas, reajuste de bolsa, né, um dos primeiros anúncios aí da ministra Luciana Santos foi o reajuste das bolsas de pós-graduação e de iniciação científica, investimentos, o Celso Panceira falou um pouco de investimentos. Quer dizer, a gente tem um cenário positivo, mas eu queria ir além da questão dos recursos. É óbvio que recurso é fundamental, né? Ninguém aqui está duvidando disso, mas eu queria ir um pouco além da questão dos recursos. Eu vou fazer uma regressão no que a gente viveu nos últimos 4 anos e lembrar alguns pontos que eu acho que são cruciais para a gente entender a situação que estamos hoje, não só estrutural, financeira, mas a situação que eu posso dizer emocional da ciência e dos cientistas. Vou recordar aqui, em abril de 2019, logo no começo do governo anterior, o então presidente Bolsonaro disse que as universidades brasileiras praticamente não faziam ciência, e quando faziam ciência, quem faziam eram universidades particulares como o Mackenzie. Lembro que, na época, eu escrevo regularmente para a Folha de São Paulo, jornal no qual eu trabalhei bastante tempo. Eu escrevi um artigo com um colega cientista de dados, Estevão Gamba, no qual a gente mostrou que o Brasil estava entre os 15 maiores produtores de ciência do mundo, com ciência de altíssima qualidade, e que mais de 90% dessa ciência era feita, sim, por universidades públicas. Universidades privadas também têm ciência, mas quando a gente fala de pesquisa brasileira, a gente está falando essencialmente de universidades públicas. E começar um governo com uma fala tão poderosa, tão potente e tão agressiva contra as instituições de pesquisa, contra a ciência, mostrando um descaso, um desconhecimento, ou propositadamente, né, uma desinformação sobre a pesquisa científica, deu o tom do que seria o governo anterior e os últimos 4 anos. Bom, no mesmo mês de abril, o então ministro da Educação, Weintraub, disse que as universidades federais, lembra que as universidades públicas que conduzem a pesquisa científica no Brasil, as federais com imensa participação nesse cenário, disse que as universidades estariam fazendo balbúrdia no lugar de produzir, de desempenhar e produzir conhecimento, e mencionou nominalmente a UNB, a Federal da Bahia e a Federal Fluminense, 3 universidades federais que estariam fazendo balbúrdia, na opinião de nada menos do que o então ministro da Educação. Bom, na época, também fiz um levantamento de dados, Soraya mencionou que eu gosto de dados, também fiz um levantamento de dados com meu colega Estevão Gamba, a gente publicou um artigo na Folha, mostrando que essas 3 universidades federais, UNB, Federal da Bahia e Federal Fluminense, estavam entre as 20 melhores universidades do país, de 200, né, a gente tem cerca de 200 universidades do Brasil, estavam entre as 20 melhores no ranking universitário da Folha também, que a UNB e a UFBA tinham crescido mais de 100% a sua produção científica na década anterior, a Federal Fluminense tinha crescido 85%, quer dizer, são universidades de excelência e fazem muita ciência, mas não faziam balbúrdia. Isso veio do ministro da Educação. Em junho do mesmo ano, 2019, lembrando tudo isso antes da pandemia, hein, gente? A gente está falando do primeiro ano de governo. Weintraub também disse que as ciências humanas eram pouco relevantes, que a produção científica em ciências humanas era pouco relevante. Também fiz um levantamento de dados, a gente publicou um artigo mostrando que, vejam só, o Brasil está entre os 15 maiores produtores de ciência do mundo, estava e ainda está em 14º, em ciências sociais, especificamente, fica em 13º. A produção em ciências sociais é bastante significativa,
mencionando só as ciências sociais, ele falou de ciências humanas, enfim, de maneira geral, a gente tem uma produção bastante parruda em todas as áreas das humanas, e na época também o então ministro Weintraub mencionou que essa ciência, as ciências humanas brasileiras, feitas nas instituições de pesquisa brasileiras, elas tinham pouco impacto acadêmico, sendo que quem conhece um pouquinho de ciência sabe que ciências humanas a gente não mede impacto por fator de impacto em periódico, a gente mede de outras maneiras porque essa produção está muito concentrada, sobretudo em livros. Então, foi uma fala aí bastante atabalhoada e desinformada do então ministro, mais um ataque. Logo depois, em julho de 2019, durante a conferência anual da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, eu me lembro claramente que eu estava lá em Campo Grande, o então presidente Bolsonaro disse que o diretor do INPE, nosso querido Galvão, que é professor da USP, que era professor da USP, estava como diretor do INPE e hoje está à frente do CNPq, disse que ele estava inventando dados de desmatamento na Amazônia em favor de ONGs e que ele acho que minha internet falhou. Estão me ouvindo? Não, estou. Interesses obscuros ao divulgar prejudicaria a imagem do Brasil. O diretor, então, do INPE foi demitido, e isso também, na época, eu escrevi um artigo para a Folha, mostrando que o INPE, essa instituição que foi atacada pelo presidente, ela tem um impacto acadêmico gigantesco, maior do que a média nacional, que metade da produção científica do INPE é feita em colaboração internacional com instituições como a NASA. Então, foi uma instituição atacada também de maneira brutal antes da pandemia. Quer dizer, tudo isso aconteceu já num contexto de negacionismo que, obviamente, na pandemia se intensificou e chegou a níveis que a gente não poderia imaginar. Por exemplo, já na pandemia, a gente teve um caso de uma pesquisa coordenada pelo Pedro Alau, epidemiologista da Federal de Pelotas, que fez uma pesquisa chamada EpiCovid no país todo, e os pesquisadores que faziam lá as medições e testes para ver como que estava a disseminação do coronavírus no país, chegaram a ser agredidos fisicamente. A gente teve o caso do Marcos Vinícius Lacerda, pesquisador da Fiocruz, na região norte do país, que chegou a ser ameaçado de morte quando mostrou num paper que a cloroquina, o antimalárico cloroquina não funcionava para a Covid. Então, a gente começou aí com um cenário de agressão e ataques institucionais por parte de autoridades como presidente e ministros, e a gente chegou num nível de ameaças e de agressões físicas aos cientistas. Bom, tudo isso para dizer que os cientistas hoje eles estão muito cansados. Os cientistas do Brasil estão cansados depois de um período que foi muito difícil, e isso já está se refletindo nos números. Nessa semana eu estive na bancada do Roda Viva, programa da TV Cultura, entrevistando Marco Antônio Zago, que é presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e ele disse que no período da pandemia os pedidos de apoio à FAPESP caíram 30%. Isso significa cientistas cansados, cientistas desanimados, ciência está sendo atacada, o meu trabalho está sendo atacado, o meu trabalho está sendo negado, a minha infraestrutura está péssima, eu estou cansado. Então, esse é um cenário que quando a gente fala de reconstrução, a gente precisa pensar isso, que além dos recursos que obviamente precisamos, a gente precisa olhar para os cientistas. E isso também começa a se mostrar, que eu vou dar um dado inédito que a gente está começando a trabalhar na produção científica brasileira. Estamos fazendo alguns levantamentos sobre a produção científica brasileira nesse cenário aí dos últimos anos, e a gente já começa a ver alguns sinais bem negativos. A produção científica brasileira, olhando a base Cimago, que é uma das bases de periódicos científicos, olhando a base Cimago, que tem dados históricos desde 1996, a produção científica brasileira vinha num crescente ano a ano. Se a gente pegar os dados de 2021,
quando a produção científica brasileira teve um recorde de mais de 100 mil artigos publicados. Pela primeira vez, a produção científica em 22 apresenta uma queda. De acordo com os dados atuais, a gente fecha 2022 em menos de 95 mil artigos científicos. Esses dados ainda podem mudar um pouco, porque o sistema de indexação ainda deve seguir até o meio do ano, ou seja, até o meio do ano a gente ainda está alimentando dados do ano passado, da produção científica do ano passado, 2022, mas tudo indica que a gente terá a primeira queda de 21 para 22 na produção científica do Brasil. Enquanto isso, países que a gente menciona, que a gente se inspira, tiveram um aumento. Vou mencionar aqui apenas o caso da China, que, de acordo com os dados atuais, foram de 870 mil artigos em 21 para mais de 1 milhão em 2022. Quer dizer, isso, eu estou falando apenas de artigo científico, né, que é uma forma é a principal forma de produzir e dar vazão ao conhecimento científico. Existem outras, como os livros que eu mencionei, mas é um indicador bastante importante. Então, essa possível queda da produção científica brasileira, aí no final do governo anterior, de 21 para 22, mostra que, de fato, a gente está sentindo sinais dos ataques financeiros e ataques pessoais às instituições de pesquisa e aos cientistas que a gente sofreu nos últimos anos. E quando a gente fala de reconstrução da ciência brasileira, a gente precisa considerar isso. A gente precisa ouvir os cientistas, a gente precisa dar voz aos cientistas, trazer os cientistas para as políticas, para o desenvolvimento do país, para que a gente reconstrua também a imagem que se tem de ciência e até um pouco da autoestima e da vontade dos cientistas de trabalhar e de permanecer no Brasil, porque eu nem cheguei a mencionar a fuga de cérebros, né? Muita gente deixou o país, muitos pesquisadores deixaram o país nos últimos anos. Então, essa mensagem que eu queria deixar, Soraya reforçou a importância da ciência, dizendo que ciência é investimento. Eu digo que não existe país desenvolvido sem ciência. Se a gente quer ser um país desenvolvido, a gente tem que produzir ciência, e se a gente não fizer isso, a gente vai ter que importar, e isso vai ser muito mais caro. Obrigada. Muito bom, muito obrigada, Sabine. Excelente apresentação, traz uma abordagem também tão importante, porque para a reconstrução nós vamos precisar de diversos elementos. Por isso que no início eu disse, é só orçamento? Nós precisamos de orçamento, evidentemente, mas precisamos também cuidar das pessoas e até da saúde mental dos nossos pesquisadores, das nossas pessoas dentro das universidades, que estão, de fato, muito desgastadas, os nossos estudantes, os nossos técnicos administrativos, nos institutos de pesquisa também, os pesquisadores. Então, isso certamente tem reflexos ainda por algum tempo, né? E você coloca um dos reflexos, que é a possível queda na produção em 2022, né? Então, e eu reputo o fato de que quando começamos a ter um pouco mais de respiro no que dizia respeito à pandemia, porque nós produzimos muito durante a pandemia. Ontem eu estava no congresso do Unidos pela Saúde, e a Margarete Dalcomo mencionou o número do Brasil em termos de produção científica relacionada à Covid. E nós estamos entre os 10 maiores do mundo, em termos de produção no tema da Covid, né? Então, a necessidade, a crise, o fato de termos tantas pessoas, não termos um apoio governamental, e a busca pelas vacinas, a busca por entender mais
além disso, a capacidade instalada que nós temos e tínhamos e continuamos tendo dos pesquisadores, fez com que a produção fosse muito grande. Porém, no momento em que nós temos um respiro da pandemia, provavelmente isto também acentua a queda, porque as pessoas estão cansadas, né? Isto acentua o fato de que há um esgotamento e isso precisa também ser cuidado. Muito obrigada por ter trazido todos esses elementos que você trouxe sobre essa história recente, que nós vivemos tão de perto, você também, com os seus artigos tão importantes na Folha de São Paulo, porque nós não podemos esquecer, né? E o Sou Ciência, o Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência da Unifesp, mas que contém, que agrega pesquisadores do Brasil todo, de várias universidades e institutos, nós estamos agora com uma linha de pesquisa conduzida pelo professor Pedro Arantes, que trabalha a questão do negacionismo e também da pseudociência, mas buscando a linha da memória e da justiça, porque nós não podemos esquecer dos crimes, do que nós passamos recentemente, dos crimes da pandemia, né? E isso não pode ser deixado de lado. Nós temos que retomar isso para que não esqueçamos, né? Não podemos esquecer, até não para ficarmos remoendo, porque nós queremos avançar, nós queremos ver o futuro, mas sim para que não mais aconteça, né? Nós não queremos que isso volte a acontecer, então é preciso sempre sabermos e termos consciência do que aconteceu. Muito obrigada, Sabine. Eu agora quero passar para a Giana Sagazio. Giana, que é também colega e companheira da frente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a luta que nós temos feito, o Pancera mencionou rapidamente, junto ao fórum do FNDCT, que reúne diversas entidades, e também que possibilitou a conquista da Lei 177, que é a lei que trouxe a possibilidade da utilização completa do fundo, né? Para que não tenhamos mais contingenciamentos. E apesar do governo anterior ter feito muitas manobras para não repassar os recursos, agora nós temos uma lei e um governo que cumpre essa lei, né? E que já anunciou que não haverá contingenciamentos. Então, a Giana, que é extremamente ativa e está como diretora, ela está em vários conselhos, inclusive no conselho do fundo do FNDCT, no conselho consultivo da FINEP, no conselho do CGE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e responsável, faz uma articulação muito importante entre os empresários e a academia, na chamada Mobilização Empresarial pela Inovação, a MEI, né? E aqui também representando a Diretoria de Inovação da Confederação Nacional da Indústria. Então, a Giana traz uma visão do setor e também tão importante para essa conexão toda, para que a gente possa reconstruir e avançar. Giana, a palavra é sua, muito obrigada. Obrigada, Soraya. Eu fiquei super feliz com o convite para participar dessa mesa tão importante, de um tema tão importante, com pessoas que são muito também importantes para essa discussão, como o querido Celso, como a Sabine, e eu queria, de fato, agradecer essa oportunidade e saudar as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu vou começar com uma provocação, até mesmo ao nome, né, ao título da nossa mesa.
Na minha visão, a gente precisa ir além de reconstruir a ciência, né? É importantíssimo, mas a gente precisa tornar a ciência, a tecnologia e a inovação o grande vetor de desenvolvimento do nosso país, né? Ele tem que ser, de fato, a grande estratégia para que o país possa enfrentar os seus desafios, o desafio da desigualdade social, o desafio de voltar a crescer, né? O desafio de superar esse período que foi um período muito difícil, né? Nós lutamos juntos, avançamos, mas precisamos avançar mais e mais rapidamente. Então, para isso, eu acredito que a gente precisa de construir, dialogar e construir uma visão de país de longo prazo. Que país nós queremos ser? Como nós vamos atingir esses objetivos? Esse é um grande desafio agora, né? Da gente construir essa visão, políticas públicas de longo prazo, políticas integradas, com uma governança que reflita todos os setores da nossa sociedade, porque nenhum deles vai resolver os desafios de desenvolvimento do país sozinhos, né? Então, eu vejo que a ciência, assim como a tecnologia e a inovação, se encaixam exatamente como o grande alavancador do desenvolvimento que nós queremos para o Brasil, né? De fato, eu reitero aqui, nós temos avançado, mas precisamos avançar mais, e para isso a gente precisa ter um senso de urgência e uma ambição, né, de construir essa visão de país. Eu acredito, vou citar aqui alguns números, né, que demonstram o quanto que a gente ainda precisa avançar. Eu também, Sabine, eu também gosto de números, de dados, de indicadores. Eu acho que isso é fundamental para a gente fazer uma reflexão, né, onde estamos, nos comparar com o que está acontecendo no mundo e traçar metas, objetivos, onde que a gente quer chegar. Recentemente saiu aí o relatório do IMD, de competitividade, o Brasil ficou em 60ª posição em 64 países. O último relatório do Global Innovation Index, nós estamos em 54º lugar em 132 países, né? Apenas grandes números, não vou entrar em detalhes. São posições que não são compatíveis com o tamanho da nossa economia, com a produção acadêmica que é feita no país, com a sofisticação do setor empresarial brasileiro, com as riquezas que existem no nosso país. Isso não é compatível. Nós somos uma das maiores economias do mundo e precisaríamos estar entre as economias do mundo que mais produz ciência, tecnologia e inovação. No entanto, né, ainda estamos distante disso. Então, o que eu acredito que nós precisamos fazer nesse sentido é intensificar, né, esse diálogo entre os setores, fazer uma grande concertação entre a academia, o setor empresarial, o governo, e traçar estratégias e políticas eu digo políticas públicas e corporativas, para que a gente possa avançar mais rapidamente, né? E precisamos estar atentos para que não haja nenhum retrocesso, né? Precisamos só avançar. Eu acho que isso seria, assim, a mensagem mais estratégica para que a gente possa localizar a ciência no seu devido lugar. E criar conexões, uma integração, uma articulação maior da academia com o setor empresarial. O Celso mencionou que estava com a gente agora numa imersão ao ecossistema de inovação em Israel. Nós temos feito, além de estudos, de participar de vários estudos internacionais e sempre procurar produzir
o conhecimento que, de fato, serve de base para as nossas propostas de políticas públicas, nós também visitamos vários ecossistemas de inovação no mundo para entender como eles funcionam, né, e aprender, de fato, o que a gente pode trazer para o Brasil com as nossas especificidades, né? Não copiando, mas quais são as lições de sucesso que a gente pode aprender e acelerar aqui no Brasil. E uma coisa que a gente percebe nesses ecossistemas de inovação, eu diria, dos países mais inovadores do mundo, né, que não necessariamente são os mais desenvolvidos, mas que têm avançado muito nesse sentido, é uma grande integração entre a academia e o setor empresarial. Só para dar uma dimensão disso para vocês, hoje a indústria no Brasil representa quase 24% do PIB, no PIB, né? Quase 70% das exportações brasileiras de bens e serviços. 66% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento. Quase 35% da arrecadação de tributos. A cada R$1 produzido na indústria, são gerados R$2,44 na economia brasileira. Então, me parece que é bastante importante que a gente consiga conectar cada vez mais, né, as universidades, os institutos de ciência, tecnologia e inovação com as nossas empresas, de forma que a gente possa trazer esse conhecimento também para se tornar inovação no mercado. É claro que a gente valoriza tantíssimo a pesquisa básica, mas também entendemos que é importante fazer essa conexão entre os setores. E, para isso, eu diria que temos todas as condições, né, no novo marco de ciência, tecnologia e inovação, foram removidas os obstáculos que existiam a essa maior integração. Então, me parece que hoje é uma questão da gente trabalhar a cultura da integração entre a academia e o setor empresarial. Eu diria que essas são as minhas primeiras observações sobre o tema. É um tema importantíssimo, é o tema determinante para o futuro do nosso país e, de fato, eu saúdo vocês terem escolhido esse tema e acredito que a gente pode intensificar a discussão desses caminhos que vão, de fato, valorizar e colocar a ciência, tecnologia e inovação como uma prioridade do nosso país, para que a gente possa, de fato, gerar o desenvolvimento e também a qualidade de vida para a nossa população. Queria observar que, dentre esses grandes desafios que a gente tem, melhorar a qualidade da educação em todos os níveis é fundamental, né? Obrigada. Muito bom, muito obrigada, Giana. Excelentes colocações também. Quero mencionar que essa abordagem, por isso que nós pensamos em ter essa mesa com essa composição, porque você traz esse aspecto e essa visão da importância de nos juntarmos, né? De unirmos força, e você sempre esteve, né? A CNI sempre esteve com a sua representação em todos esses espaços, visando essa integração para que nós possamos, de fato, transferir esse conhecimento para um bem para a sociedade, né? Porque muitas vezes nós ainda ficamos um tanto... estamos ainda com muito conhecimento que é produzido e muitas vezes o cientista, ele não sabe como fazer essa caminhada para que, aliás, talvez nem seja o papel dele, né? É o papel das instituições que devem buscar os seus planos, as suas políticas de inovação
de ciência, tecnologia e inovação. A Unifesp, enquanto nós estávamos na reitoria, foi uma das primeiras universidades a produzir uma política de ciência, tecnologia e inovação aprovada no seu conselho universitário, e que se espelha no marco legal, né, da ciência e tecnologia. Então, isso muitas vezes não é bem divulgado, nós não conseguimos fazer todas essas decisões que nós tomamos, né, como tomadores de decisões nesses lugares, quando nós estamos tomando decisão, muitas vezes nós tomamos decisões avançadas, mas elas demoram muito para chegar até o lugar onde terão impacto na ponta, né? Então, esse é um aspecto que nós precisamos chamar a atenção, e você bem colocou, existe um ambiente favorável para isso, nós precisamos criar mais interações para que possamos criar esses ecossistemas, né, de integração. Então, acho que isso está faltando, vamos fazer mais isso, né? Enquanto você falava, até já imaginava aqui tendo ideias aqui para fazermos algumas atividades nesse sentido também. E eu queria comentar uma pergunta, na verdade, fazer um comentário e também uma pergunta. Você que está no conselho do FNDCT, nós sabemos que em breve o FNDCT vai trazer novamente aquela questão da Lei 177, que ficou para a gente conversar depois, né, que foram tantos ataques que nós acabamos não conseguindo discutir tudo e implementar, né? Eu acho que agora é que nós vamos trabalhar para a implementação. Talvez pensarmos também lá no FNDCT de termos um aumento na parcela do não reembolsável, né? Porque os pesquisadores utilizam, né, o não reembolsável, e esse não reembolsável, ele é fundamental para a infraestrutura básica, né? E se a gente não tem a base da ciência, como é que a gente pode produzir também para que depois nós possamos ter avanços tecnológicos e inovação na indústria, né? E isso é importante. Só para explicar, esse comentário que a Jana gostaria que ela comentasse, mas para explicar para a nossa audiência que o FNDCT tem uma parte do fundo que vai para os pesquisadores e para as universidades e institutos de pesquisa, principalmente as universidades públicas. E tem uma parte que funciona como empréstimo, né? Então, hoje, isso é meio a meio. O empréstimo, nós sabemos que nem tudo é utilizado, né? Também porque nós vamos trabalhar mais, talvez, não sei, queria ouvir tua opinião, trabalhar mais os nossos pesquisadores e os nossos gestores da indústria, né? Muitas vezes eles não sabem que existe e também não sabem como buscar esse recurso lá do empréstimo da FINEP. Então, nós temos essas duas linhas. Nós, das universidades públicas, não podemos pedir o empréstimo, né? Nós só podemos pedir o não reembolsável, aquilo que é dessa fatia não reembolsável. Então, talvez seja um momento importante para a gente retomar esse aspecto também, mas lembrando que a aprovação da Lei 177 possibilitou tudo isso. Hoje nós estamos discutindo, nós só estamos aqui discutindo e retomando isso, né, Jana, porque a gente fez todo aquele trabalho e você foi fundamental também naquela atuação, principalmente na conversa com a sociedade, porque assim como a Sabine,
a Giana também tem uma inserção muito forte na divulgação da tecnologia, da ciência e tecnologia e inovação. A Giana traz esse aspecto da comunicação também, que é muito importante com a sociedade. Então, eu não sei, você gostaria de comentar um pouco isso, Giana? Bom, esse assunto é importantíssimo, né? Eu acho que ele é fundamental. Quando a gente propôs, né, Soraya, o PL da nova lei do FNDCT, nós todos, né, a gente não propôs 50% de reembolsável e não reembolsável, né? Também para o setor empresarial, a gente queria que fosse uma parcela maior de subvenção econômica, porque essa é a prática dos países mais inovadores no mundo, né? Dos países que dão mais importância à ciência, tecnologia e inovação. É importante ter a subvenção econômica, tanto para os pesquisadores, quanto e para as instituições de pesquisa, quanto para o setor empresarial. Existem vários estudos do IPEA que mostram, por exemplo, o poder de alavancagem de investimentos privados quando a gente combina instrumentos de subvenção econômica com crédito. E a gente teve o Inova Empresa, né, que foi um programa da FINEP junto com o BNDES, que mostrou isso, que teve resultados bastante positivos. Tanto é que eles estão conversando, talvez com aprimoramentos, claro, a gente melhorar, né? Mas de uma reedição, de um novo lançamento do Inova Empresa, setorialmente, enfim. Mas voltando. Então, lá naquele momento, a gente também não queria 50%, mas eu me lembro que veio uma emenda e o senador Isalci Lucas nos advertiu, né? Ele falou, olha, se a gente for mudar isso, a gente não consegue aprovar a lei, porque tinha que voltar para o Senado, e aí a gente não conseguiria, e naquele momento nós todos falamos assim, vamos em frente, e depois que a lei estiver aprovada, a gente modifica isso. Então, acho que a gente, de fato, está nesse momento, né, de fazer essa reflexão. Acho que é importantíssimo. Podemos avançar muito com várias formas de subvenção. Agora mesmo, eu tive a oportunidade de apresentar o Celso Pansero, nosso presidente da FINEP, ao Innovation Authority de Israel, e ele foi uma reunião assim, interessantíssima, ele explicou detalhadamente, didaticamente, qual é o sistema de apoio, né, do governo de Israel à ciência, tecnologia e inovação, a inovação especificamente, né? E explicou muito sobre a inovação, a subvenção condicional, que é aquela subvenção que eles colocam no projeto. Se o projeto der certo, ok, aquela empresa ou aquela startup, enfim, ela vai retornar aquele recurso, e se não der certo, faz parte, né? Porque inovar implica em risco, e vamos em frente. Então, eu acho que sim, Soraya, eu espero que a gente faça essa discussão e que a gente faça essa discussão também de como utilizar a subvenção econômica de formas com instrumentos inteligentes que possam alavancar mais investimentos da sociedade. E eu também queria lembrar que essas novas formas também estão criando novas oportunidades para os nossos cientistas. A Embrapa, por exemplo, que é uma instituição que esse ano completa 10 anos, a Embrapa hoje ela tem 10.300 pesquisadores, né? Com potencial de ter muito mais, né? Na medida em que ela também receba os recursos, né? Tanto de orçamento quanto de FNDCT, para poder produzir mais projetos e, com isso, dar mais oportunidades para os nossos pesquisadores. Então, de fato, como eu disse, né, eu acho que a gente avançou, mas precisamos avançar mais, né?
E antes da gente terminar, Soraya, eu só queria um minutinho para fazer um convite para vocês, tá? Falando aí sobre o ecossistema de inovação. Por favor. Olha, é excelente sua colocação. De fato, tem momentos em que nós temos que nos juntar e pegar aquilo que para não deixar escapar, né? Então foi isso que nós fizemos naquele momento, todos concordamos, né? Vamos pegar a lei 177 e agora a gente num ambiente muito mais saudável, muito mais proveitoso do ponto de vista do avanço da ciência e das agências, né, e do fomento, nós vamos certamente avançar. É muito importante termos essa visão. Eu sempre lembro, às vezes, quando eu faço uma conferência sobre divulgação de ciência, sobre financiamento, eu gosto de mencionar os grandes CEOs das grandes empresas bilionárias dos Estados Unidos, que de tempos em tempos eles publicam no New York Times, em página inteira, a importância do investimento em ciência básica. Então, eles vão para o jornal dizer para o governo norte-americano, né, porque eles fazem um advocacy muito forte, que a gente ainda estamos fazendo, já melhoramos bastante, mas isso é recente na nossa cultura, eles fazem isso há mais de 20, 30 anos, e eu fazia quando estava lá, no NIH, íamos todos para o congresso do americano para aumentar o budget da ciência, e eles todo ano, ou quase todo ano, eles publicam nos jornais, nos grandes jornais, que o budget da ciência seja aumentado, porque eles, como indústria, como setor produtivo, não podem ficar sem esse investimento, porque sem ciência não tem inovação, né? Então, eu acho muito bonita essa ideia de que a gente faça isso, quem sabe a gente também avance nesse tema. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem fazer uma consideração de 1 minuto, e eu quero convidar, antes de encerrar, também quero fazer um convite. A próxima mesa é sobre os crimes, vai tratar dos crimes da pandemia, coordenada pelo professor Pedro Arantes, então, já falamos sobre isso aqui, todos os que estão nos ouvindo, que tem bastante gente hoje ouvindo, isso é muito bacana, e passo para a Sabine, depois de Ana, e depois encerramos. Nossa, vou acompanhar a próxima mesa com certeza, Soraya. Esse tema vivemos, né? Vivemos na pele e acompanhamos de perto, e é o que você disse, não pode ser esquecido. Mas eu queria só fechar tocando num ponto que você trouxe agora, que eu acho fundamental, que é o advocacy. Eu acho que é a reconstrução da ciência, apesar de que eu disse que os cientistas estão cansados, foram atacados, muito tempo sem recurso, sem estrutura, mas o advocacy pela ciência ele é fundamental e ele tem que partir também dos cientistas. Então, a gente, pesquisador, a gente tem que entender que é nosso papel também dialogar, além de dialogar diretamente com a sociedade, com a imprensa, que é o que eu sempre faço, né? Você mencionou a agência Bore, é o meu trabalho, né? O meu mantra, mas dialogar diretamente também com Brasília, também com o Congresso, com as assembleias estaduais. A gente tem que, isso faz parte da comunicação social da ciência, acho que a gente ainda está começando a aprender isso, a gente já entendeu que a gente tem que falar com a sociedade, né, de maneira geral, mas a gente ainda caminha muito devagar para falar com tomadores de decisão, que, enfim, pensam e decidem os orçamentos e as prioridades. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu acho que isso é fundamental, inclusive do ponto de vista institucional, as instituições de pesquisa terem isso em mente, que é preciso, sim, ir lá, bater na porta, conversar, dialogar, para a gente reconstruir a ciência do país. Eu, né?
Sabine, eu super concordo e acho que esse advocacy é ainda mais efetivo quando a gente faz juntos, né? Quando a gente mostra para o Congresso, para o Executivo e para a sociedade que isso é o interesse nosso, da sociedade, né? E a MEI é um desses espaços, né? A Mobilização Empresarial pela Inovação, que está completando 15 anos, que tem várias lideranças empresariais, que tem até escrito, né, Soraya? Tem publicado alguns posicionamentos nesse sentido, mas que também traz as universidades, os ICTs. Então, eu reforço aqui o convite para que vocês participem da MEI, e principalmente eu gostaria de convidá-los para o nosso 10º Congresso Internacional de Inovação. Ele vai ser realizado nos dias 27 e 28 de setembro, em São Paulo, no São Paulo Expo. A gente espera ter 5.000 pessoas lá nesse espaço. E o tema que nós escolhemos para o Congresso esse ano é ecoinovação. A gente quer discutir a oportunidade do Brasil ser líder nesse tema, né? E é claro que é importantíssima a participação da academia. Não é um evento pelo evento, na verdade, nós vamos entregar uma proposta de política pública nessa área. Para isso, nós fizemos um paper junto com a CEPAL sobre esse tema. Esse paper está na nossa página. Tudo que a gente faz é público e todo mundo pode usar, tá? Então, esse paper foi discutido na MEI. Recebemos contribuições de todo mundo que participa da MEI, das lideranças empresariais, do governo, da academia. Então, tem uma versão final desse paper. E esse paper, então, serviu como roteiro do que a gente vai discutir no Congresso de Inovação. Além disso, nós estamos também... Vamos trazer a Mariana Mazzucato, que é uma referência mundial, né, em políticas por programas por missões, que a gente quer qualificar um pouquinho essa discussão, né, o que é exatamente, né, o que são as missões, né, e como que a gente precisa se organizar, porque requer uma nova governança, um aprimoramento de marco regulatório, se é que a gente vai, de fato, nessa linha, a gente espera que sim, né, a nossa proposta na MEI. E também vamos fazer o lançamento mundial do Global Innovation Index esse ano no Congresso de Inovação. Então, o pessoal da WIPO vem, vai ser muito bacana. O Sumitra Dutta, que é o editor do relatório, hoje é o reitor de Oxford, vem, ele também faz parte do nosso Conselho Internacional. E o Salazar, da CEPAL, também diz que vem. Então, a gente está esperando, vai ser um grupo muito bacana, e eu queria convidar. As inscrições estão abertas, são gratuitas, ninguém paga nada. Então, vocês podem divulgar. A gente está com mais de 70 instituições que estão apoiando o Congresso de Inovação. Além das discussões, a gente tem um espaço que a gente chama de ecossistema de inovação, porque as instituições e as empresas levam as suas inovações, né? Então, é bacana porque assim, a gente pode visualizar, interagir, e é isso. Esperamos vocês lá. Obrigada, tá, Soraya? Muito bacana, muito obrigada pelo convite, Giana, e ainda mais que tem muitos estudantes nos ouvindo e que é uma inscrição gratuita, e muitos pesquisadores também que vão gostar muito disso, e é uma oportunidade, certamente. Muito obrigada, eu quero agradecer a todas, agora todas, mas também ao Pancera, que já esteve aqui com a gente, e ao Congresso da Unifesp e ao Centro de Estudos Sou Ciência. Continuamos também, o Sou Ciência tem uma página, tem as redes sociais, e continuamos divulgando, inclusive hoje o nosso blog na Folha tem um artigo que acabou de sair, e continuamos divulgando a ciência e com base em evidências, né? E sempre visando a formulação de políticas públicas. Então, um grande abraço, muito obrigada, e até daqui a pouco na próxima mesa. Tchau. Pa pa para pa 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 para pa 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 pa
Curi, maloca, caipira, curumim, pajé, caiçara, papá, pará, papá, papá, pará, papá, papá, pará, papá, para, papá, pará, papá. Obrigada por assistir a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2023. Inscreva-se no canal e siga a Unifesp nas redes sociais.